Bom dia a todos. Bom dia, senhores deputados, deputado Luiz Paulo, deputada Élica, deputado Mink. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão hoje da nossa Comissão de Constituição e Justiça, aguardando daqui a pouquinho o nosso presidente chegará, mas já pediu para iniciar os trabalhos. Então, vamos começar pelas emendas de plenário. Vou deixar a questão de ordem para que o deputado Rodrigo Amorim faça assim que ele chegar, por solicitação dele. Vamos fazer as emendas de plenário, então, o relator, deputado Chico Machado. São as emendas ao projeto de lei número 13.062, de 2019, de autoria do deputado Flávio Serafini, que cria o banco de pedidos de remoções e de permutas da Fundação de Apoio à Escola Técnica FAETEC. O parecer é contrário às emendas número 1, 2 e 3. Está escrito favorável. Alguém está errado. Eu acho que deixa eu dar uma... Porque aqui no meu está favorável. Ué, no meu também está. Mudou o parecer? Chico Machado. Chegou o artista. Então, bom, como chegou o nosso relator, porque, deputado, só para Vossa Excelência ter conhecimento, é que o senhor me perdoa pelo atraso? Não, você está sempre perdoado. Doutor Luiz Paulo, me perdoa pelo atraso? Vossa Excelência parcialmente sempre absolvido. está perdoado, ainda mais que o seu presidente não chegou. Como é que eu vou reclamar do senhor? Também, então, bom Vossa dia. Excelência está parcialmente absolvido. Deputado Chico, deputada Sara, bom dia. Também aos nossos servidores e todos que nos acompanham na TV Alerj. Deputado Chico, só para saber se aqui no meu relatório, o parecer estava contrário às emendas, mas acho que houve uma atualização do parecer. Então, só para a gente esclarecer, qual será o parecer atualizado? Porque acho que também qual é o verdadeiro? Isso, porque para manter o contrário. Então, atualizando o parecer, acho que está diferente do que está na pauta dos demais deputados. Então, o parecer mantém-se, então, contrário às emendas número 1, 2 e 3. Em discussão. Eu queria só saber, deputado Chico Machado, se Vossa Excelência tem alguma diferença Fala, doutor. Só queria saber se o senhor tem alguma diferença pessoal com o deputado Rodrigo Amorim para estar rejeitando a emenda número 3. Dependendo do dia, tem. Hoje é um desses dias. Nesse dia tinha. Tá bom. Porque eu consigo entender a 1 e a 2, porque o deputado Jari, além da FAETEC, incluiu a Secretaria de Estado de Educação. Ele ampliou o escopo do projeto. E, por via de consequência, porque, deputado Chico, essa é uma questão histórica. Lá atrás, em 95, 96, foi criada a FAETEC e uma categoria da educação, através de decreto, teve assim um prazo curtíssimo, de 60 dias, de fazer a opção pela Secretaria de Educação ou, naquela época, pela FAETEC. E poucos fizeram essa opção porque a maioria não soube nem que existia essa opção. Isso perdura até os tempos atuais. Então, estou entendendo, isso foi objeto de audiência pública. Foi objeto de audiência pública, que o próprio Flávio Serafini presidiu. E a lei dele é de 19.
Então, na verdade, eu acho que quem tem que abrir as portas é a FATEC. A educação perderia esses poucos cidadãos que hoje ganham menos que vencimento básico. Então, eu consigo entender, nesse sentido, as suas emendas supressivas. Porque também, voltando à pauta, o deputado Serafini poderá, em segunda, aperfeiçoar, né? Enfim, não estou divergindo de Vossa Excelência, não, estou só aqui tentando entender o que Vossa Excelência fez. Até porque o deputado Serafini não está aqui para explicar, né? Estou tentando eu dar a minha explicação. Estou votando com o relator. Ainda mais hoje com esse relógio de ouro, que ele está aí bonito pra caramba. Caramba, quem Isso que é isso? Eu atrasei, que eu fui na Uruguaiana comprar. Você conversa pro bandido não roubar o Rolex original. Eu não... Eu acho que ele atravessou a rua México. Não, aqui senhor, em frente. eu estava lá na Uruguaiana. Eu respeito muito, evidentemente, todas as religiões, mas se eu acreditasse em reencarnação, se fosse o fato, eu precisaria viver umas 3 vidas para esta aquisição do nosso amigo. Te levo lá na loja depois da Sim, sessão. por favor. Ali na Uruguaiana. Gustavo, quero Deputado saber. Fred Quero ir Pacheco, lá. Vossa Excelência demonstrou que não conhece nada de kardecismo. Não conheço, é verdade. Porque se o senhor levar mais 3 relações, o senhor vai ficar despojado de todos os bens materiais. Então, O realmente apego não é. ao ouro, aos bens materiais, é uma falta de evolução espiritual. Ele hoje tá comigo, hein? Ele Então, hoje me colocou no umbral. Ele hoje me colocou... então Ele, pelo doutor, visto, doutor, queimarás no inferno. na geena. Do Não vai inferno. ser muito diferente daqui. Não vai ser muito diferente nem tão animado como aqui, mas... Não, Vossa Excelência, como Vossa Excelência Senhor. é católico apostólico romano, e pelo seu comportamento, eu acredito, por alguns pecados que o senhor já cometeu, que o senhor não vá para o reino dos céus. Mas, no mínimo, se Vossa Excelência passará um tempo no purgatório para depois ir para o céu. Não, hoje eu me sinto assim, muito privilegiado. Continua, por favor, pelo amor de Deus. Mais alguém gostaria Não, de discutir? ninguém. Não. Encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2 da pauta. Ai, muito bom. Quando eu falo que é o que eu mais gosto de fazer, as pessoas não... Só estando aqui para entender, além do excelente nível da conversa, do diálogo, né, dos pareceres, ainda tem o bom humor, que deixa melhor ainda essa nossa comissão sempre. Item 2 da pauta, O projeto que de lei. mostra que o bom humor não é contraditório, ao contrário, Exato. em relação à produtividade e à profundidade. Com certeza, com certeza. Item 2 da pauta, o projeto de lei número 1169/2023, de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que reconhece as escolas de samba como manifestação cultural no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer do deputado Rodrigo Amorim é pela legalidade. Em discussão. Aliás, presidente, para ser justo, é necessário a gente estudar muito para reconhecer que a escola de samba é um bem cultural. Não é mesmo? Precisa quase fazer doutorado em Harvard. Aproveitando, então, para passar a presidência para o nosso presidente, meu parceiro e amigo, deputado Rodrigo Amorim. Bom dia a todos. Item 2, projeto de lei 1169 de 23, de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que reconhece as escolas de samba como manifestação cultural no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer é pela legalidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O deputado Fred está dizendo que não fez a questão de ordem. Queria, em primeiro lugar, pedir autorização ao plenário para fazer uma questão de ordem que não estava publicado no edital de convocação, portanto,
contrário ao que dispõe o edital. Se Vossas Excelências autorizarem, peço que aqueles que aprovam fazermos a questão de ordem permaneçam como estão, aprovado. Foi um pedido do deputado Cláudio Caiado sobre um projeto que é importante para o mandato dele, e que houve emendas e que ele já diligenciou junto à mesa diretora para trazer na próxima semana a pauta de plenário. Portanto, é necessário que a gente discuta sobre as emendas antes de ir à pauta de plenário. Foi o pedido do deputado Cláudio Caiado, que eu ontem disse que faria e traria como questão de ordem na data de hoje. Portanto, vou anunciar. Emendas ao projeto de lei 2251-A de 2023, de autoria do deputado Cláudio Caiado, que estabelece diretrizes para o cálculo do volume dos reservatórios para abastecimento de água de empreendimentos de interesse social vinculados às políticas habitacionais municipais, estaduais ou federais e da outras providências. O parecer é contrário às emendas 1 e 2 em discussão. Presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Deputada Lucinha, tendo coautor esse que vos fala, e o deputado José Vergue Reis, em 2022, apresentou projeto de lei que dispõe sobre a tarifa social referente ao serviço de fornecimento de água e manutenção da rede de esgoto sanitário do Estado do Rio de Janeiro. O projeto foi à pauta, foi discutido, recebeu emendas e está para voltar em segunda com o projeto de lei 5684-A. Então, já tramitou em tudo. E, no meu entendimento, pode ter conflito entre ambos. Até porque o da Lucinha também está na frente, porque ele já é A. Ele já foi à pauta, recebeu emenda, tem substitutivo, tem tudo. Posso fazer um encaminhamento, uma sugestão a Vossa Excelência? O deputado Cláudio Caiado é da bancada de Vossa Excelência. Eu sei que é. O que eu digo é o seguinte, as questões de prejudicabilidade, elas podem ser suscitadas a qualquer momento, inclusive em plenário. Se Vossa Excelência, de fato, averiguar e diligenciar junto a ele que um projeto prejudica o outro, não há dúvida, já me comprometo em dar o parecer pela prejudicabilidade. Mas se Vossa Excelência permitir que nós possamos sanear o projeto do deputado Cláudio Caiado agora, superando as emendas, Vossa Excelência dialoga com ele. De fato, eu não conheço a matéria, não conheço o teor de ambos os projetos. Mas, se Vossa Excelência puder, a gente rejeita as emendas e, no caso de uma prejudicabilidade, a gente, em plenário na próxima semana, a gente prejudica. Presidente, é que eu, particularmente, não me ative que o projeto veio à pauta. Porque a deputada Lucinha tem pedido sucessivamente para pautar o dela. Né? Sim. Eu vou encaminhar o projeto da Lucinha para ele e marcar, hoje em plenário, uma conversa com ele. Tá bom. Porque ele não pode nem ser coautor. Perfeito, porque não é na legislatura dele. Na legislatura dele, que a legislatura é 22. Mas Vossa Excelência concorda, então, de sanear? Porque aí a questão é outra, a questão são emendas. A gente libera as emendas e aí o entendimento de Vossa Excelência se retira, prejudica, e eu já me filio aqui ao seu entendimento que farei o que Vossa Excelência determinar. Até também para ter justiça, é uma questão da minha bancada. No mínimo, teria que ir os dois à pauta. Lógico, né? lógico. Um é de 22, mas foi ele que tem tratado lá, claro, não foi... Claro. O mais novo não pode ir antes do mais antigo. Que já isso tem. É uma norma. Eu confesso que eu não sei o teor de um, estou tentando só auxiliá-lo. Pode ser assim, deputado Paulo? Pode. Então, senhores, em discussão, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Volto, então, ao item... aprovado, rejeitando... rejeitar as emendas, está saneado. Aí, se prejudicarmos na próxima semana, é o entendimento lá do deputado Luiz Paulo com o deputado Caiado. Item 3 da pauta. Anuncio o projeto de lei 5382 de 25, de autoria do deputado Fred Pacheco, que declara como patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro a trezena e festa de Santo Antônio do convento da cidade do Rio de Janeiro. Parecer pela legalidade. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 4 da pauta, projeto de lei 2988 de 24, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei 5.645 de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia do Músico Católico. Parecer é pela legalidade. Em discussão. Quero discutir rapidamente. Para discutir, deputado Fred Pacheco. Muito rapidamente. E aí eu falo como alguém que também, em muitos momentos, dedicou parte da vida missionária, né, como músico católico. E hoje nós temos muitos que dedicam suas vidas tocando em missas, em grupos de oração, enfim, eventos que são importantes e que têm o seu contexto não só religioso, mas também cultural. Muitos, assim como eu, tive a experiência de ter a vida modificada de verdade a partir de uma experiência de fé, e a música foi muito importante nesse momento. E tive tantos testemunhos de jovens que, em um determinado momento da vida, foram convidados a participar de movimentos como esse, e, a partir desse contexto de serviço, também tiveram suas vidas transformadas e hoje continuam exercendo a sua missão como músicos, sobretudo no âmbito da Igreja Católica. Por isso, fiz o projeto e dedicando também a todos os músicos que hoje dedicam sua vida na fé católica, na música católica. Não esquecendo da trindade que Vossa Excelência está homenageando. O governador Cláudio Castro, o presidente do TCE, Márcio Pacheco, e Vossa Excelência em causa própria. Exatamente. Alguém pode trazer um lenço para o deputado Chico Machado, que ele está emocionado. Está emocionado. Com o discurso do deputado Fred Pacheco, eu quero dizer que realmente essa música, a música mudou esse trio. Mudou. O governador, Mudou. Vossa Excelência e o nosso querido amigo, deputado, ex-deputado Márcio Pacheco, que hoje é presidente do TCE. Mudou para melhor? Essa banda não aceita ninguém nem para carregar instrumento, não. Eu Não, me coloco à disposição. O deputado Chico, Há quem diga a que se não partir fosse do depoimento do deputado Fred Pacheco, o deputado Rodrigo Amorim vai abandonar o jiu-jitsu. Eu já estou ensaiando. Já está ensaiando a música. Eu não tenho o menor dom musical, mas para carregar Eu instrumento... e Chico estamos inseridos nessa Você banda. viu que tem dado certo isso aí, né? É por isso que a intenção é grande. Agora, então, Meu Deus. tá voando. O presidente, pela ordem, eu queria só acrescentar a esse lindo projeto e as palavras do Luiz Paulo o seguinte: a música, ela mexe com o coração, com a sensibilidade das pessoas. Verdade. Há pouco tempo a gente perdeu um grande músico, Lô Borges, que com as suas músicas todas do Clube da Esquina fez uma geração inteira navegar pelas montanhas de Minas Gerais, pelos amores ingênuos, pelos trens azuis, pelas estrelas. Então, na verdade, não só os músicos católicos, eu sei que Vossa Excelência é mais afinado que o seu irmão, mas a vossa filha ainda é bem mais afinada que Vossa Excelência, que às vezes derrapa no sol maior. É verdade. Então, o sol maior que todos nós seguramente vai iluminar os músicos de todas as religiões. É isso aí. Deputado Mink está apaixonado. Nunca escondi isso. Nunca esconde. Sensibilidade aflorada. Ainda mais depois que ele ouviu, nesse momento, todas as músicas do Lô Borges, né, que acabou de falecer. Bem, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passo ao item 5 da pauta, projeto de lei 3431 de 24, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que dispõe sobre a instituição da contribuição de segurança pública para grandes eventos, CESPG, no Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Presidente, gostaria de atualizar o meu parecer para constitucionalidade com emendas. Presidente, eu queria discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Também. Para discutir, deputado Mink também. Eu não sei as emendas do nosso querido relator, mas eu estou com um problema enorme nesse projeto, senhor presidente. Primeiro, que não é um projeto, no meu entendimento, objeto de contribuição especial. E também pela reforma tributária, as contribuições passaram a ser um instrumento de utilização só da União. Existem decisões contrárias a essas contribuições, a não ser excepcionalmente, do Supremo Tribunal Federal.
A mim me parece que o que Vossa Excelência deseja seria objeto de taxa, que está vinculado a uma contraprestação específica de serviço. Mas aí eu encontro um projeto de taxa do deputado Rosenberg Reis. Então, eu estou aqui só dizendo... Não tudo entendi. O deputado Rosenberg já apresentou? É, antigo. Sobre o tema. O foco dele era muito mais, à época, eu não estou lendo de memória, os estádios de futebol. Sim. Né? Bom, a outra questão é que nós teríamos que excepcionar as festas religiosas, festas cívicas, o próprio carnaval, né? Que são os eventos de rua, que todos terão muita gente. Vossa Excelência não pode pedir vista, não? A gente tentar... Tá bem. Então, melhor. Eu estou dizendo que eu estou com dificuldade... Uma solução para ver se o deputado Luiz Paulo se contempla. A gente estudou aqui uma jurisprudência do STF sobre isso. E, na verdade, eu acho que todas as questões que o Luiz Paulo levantou se resolveriam se a gente excluísse os eventos gratuitos. Porque os eventos gratuitos, eles não podem ser objeto dessa taxa específica. E você teria que ser específico, divisível, para ser constitucional a cobrança. A inconstitucionalidade é quando não pode ser cobrada dos organizadores do evento. Então, eu pergunto se a gente acrescentasse a exclusão dos gratuitos, se isso resolveria. Na verdade... Não resolveria. Não resolve. Se me permite, deputado. Porque tem a contraprestação do serviço. Na verdade, o projeto, quando foi apresentado, foi por ocasião da discussão no âmbito da CPI, da realização do Rock in Rio. E aí apresentei o projeto, fruto do que a gente discutiu na ocasião. Se salvo engano, o deputado Luiz Paulo estava até presente na sessão. Mas o fato é que não tinha ainda tido a votação da reforma tributária no Congresso Nacional. E, de fato, assiste razão o deputado Luiz Paulo quando assevera aqui que a instituição de uma cobrança de caráter especial é competência da União. De fato, há esse imbróglio jurídico aí. Eu acho que tem que sair pela taxa mesmo. Pois é. Por outro lado, a instituição de taxa, além de poder haver outro projeto similar, também tem que ter uma contribuição específica de um serviço público. Aí poderia até ser, no caso, a segurança. Segurança pública. Mas o que Vossa Excelência está se referindo, deputado Mink, não necessariamente a não cobrança para o público de ingresso faz com que o evento não seja um evento de grande porte. Eu vou dar um exemplo nos grandes shows na Praia de Copacabana. É um evento que tem milhões de reais de patrocínio, um gasto pública e um gasto, nesses casos, então, quando é num ambiente público, mais elevado ainda da segurança pública. E não é só no entorno do evento, mas dentro do evento em si, entendeu? Isso justificaria o gasto extraordinário ser sujeito a uma compensação. O que eu acho é o seguinte: não há razão de cobrar nenhuma taxa nos eventos que são única e exclusivamente patrocinados pelo poder público, qualquer que seja o evento. O carnaval, por exemplo, ele é uma festa tradicional, né? E, evidentemente, não há que se cobrar taxa nenhuma. Porque é um evento público há décadas. As diversas manifestações religiosas de ruas não são eventos públicos, mas são de igrejas que são, no meu entendimento, isentas. A passagem do ano é evento público há décadas. Uma marcha de competição, uma corrida, maratona, por exemplo, tem patrocínio e precisa um esquema de segurança brutal. O Rock in Rio é um evento privado. Entendeu? Fazer essa diferença que é a questão. Não, Vossa Excelência, estou pondo pedir vista, a gente tenta adequar. Então, é realmente complexo. deferida a vista
ao gabinete do deputado Luiz Paulo. Portanto, anuncio o item 6 da pauta projeto de lei 4696/21, de autoria do deputado Marcelo Cabeleireiro, que altera o inciso 16 do artigo 14 da Lei 2.657, 26 de dezembro de 96, na forma em que menciona. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Parecer pela legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado 7 da pauta, projeto de lei 4055 de 24, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que considera patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro para fins de preservação cultural a padaria Bácio e dá outras providências. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Atualizando o meu parecer, presidente, é pela legalidade com emenda. Em discussão, eu vou discutir a matéria, só para esclarecer a Vossa Excelência, que faz parte do movimento de valorização do Centro Histórico Antigo do Rio de Janeiro. E essa é uma das primeiras padarias em funcionamento e faz parte do circuito gastronômico e histórico de revitalização do centro de Rio de Janeiro. Por isso, a indicação do projeto, eu tenho sido contrário a esses projetos, pelo menos no que diz respeito ao meu gabinete, mas esse tem uma razão especial. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Conjunto de projetos de relatoria do deputado Chico Machado. Item 8 da pauta, projeto 5580 de 25, de autoria da deputada Lilian Bering, que altera a Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir o Dia do Técnico e Auxiliar de Enfermagem no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Chico Machado. Senhor presidente, parecer pela legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 9 da pauta, projetos de relatoria da deputada Élica Takimoto. O projeto de lei 3485 de 24, de autoria do doutor Pedro Ricardo, deputado doutor Pedro Ricardo, que altera o anexo da Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia do Biofísico, a ser comemorado no dia 12 de setembro, para parecer deputada Élica Takimoto. Pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 10 da pauta. Projeto de lei 373 de 23, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a prioridade de atendimento aos órfãos e abrigados egressos de orfanato ou instituição coletiva pública ou privada sem fins lucrativos nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. O parecer que já consta no processo é pela constitucionalidade da lavra do deputado Vinícius Cozzolino, mas parece que o deputado Vinícius Cozzolino está fazendo um pedido para alteração pela anexação ao PL 3695 de 21, de autoria do deputado Brazão. Portanto, esse é o parecer pela anexação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está anexado. 11 da pauta, projeto de lei 5499 de 2025, de autoria do deputado Renato Miranda, que dispõe sobre a criação da política estadual de informação, prevenção e combate a descontos indevidos em benefícios previdenciários no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Vinícius Cozzolino já consta nos autos, é pela constitucionalidade. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Eu não consigo resistir, porque a proposta é fazer descontos indevidos nas folhas de pagamento dos nossos queridos inativos e pensionistas. E hoje eu tenho que fazer menção, como é que chama o crédito? Nós temos aí a atuação firme no Rio Previdência, vendendo consignado o famoso Credicesta, que pertence... O senhor sabe a quem pertence o Credicesta, deputado Amorim? Banco Master. Banco Master, acertou em cheio. Isso no individual. E no atacado, no dinheiro pesado do RAI de participação especial, é também o Banco Master e seus coligados. Veja só, o projeto tenta proteger quando a gente está perdendo nas duas pontas. É só um comentário. Muito bem lembrado por Vossa Excelência. Eu me filio sempre a esses comentários no que diz respeito a esse mal-sinado Banco Master e aos caloteiros da Refit. Inclusive, fui questionado por um repórter esse final de semana, fazendo ilações aí sobre, eventualmente, alguma vinculação dessa operação com a atividade dessa empresa que eu considero criminosa, vagabundos, e sou autor, inclusive, nessa casa de uma CPI sobre a sonegação. Então, eu quero que a Refit se exploda, não sem antes pagar o que deve ao Rio de Janeiro.
E eu me associo, senhor presidente, a esta posição, porque a minha é histórica. Quando era a refinaria de Manguinhos. Pois é. Bem. A Excelência tem toda a razão. É um dos grandes males que ataca a sociedade fluminense e leva parte dos nossos preciosos recursos. Parabéns pela fala, deputado Luiz Paulo. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Obrigado, deputado Mink. Permaneçam em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Quero registrar a presença, que muito nos honra, representando o excelentíssimo secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Coronel Menezes, da Major Emanuele. Seja muito bem-vinda a essa comissão. Item 12 da pauta, projeto de lei 3358, de 24, de autoria do deputado Fred Pacheco, que reconhece no Estado do Rio de Janeiro o profissional de educação física como profissional de saúde, definindo sua situação no âmbito hospitalar e dá outras providências. O parecer é pela constitucionalidade, com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão, para discutir, deputado Fred. Deputado Fred, deputado Luiz Paulo, quem mais se inscreveu? Eu gostaria, na verdade, deputado Fred, deputado Luiz Paulo, deputada Élica. Solicitar retirada de pauta desse projeto. Nós vamos fazer alguns ajustes, porque identificamos que havia um projeto anterior que foi vetado pelo governador na integralidade. Então, há uma necessidade de readequação, portanto, eu solicito como autor a retirada de pauta. Bem, está retirada de pauta, eu vou encerrar a discussão. Não, é só eu queria dar uma lembrança a ele, Luiz Paulo, que isso foi objeto recente de uma polêmica enorme em plenário entre a educação física e os fisioterapeutas, com um projeto do deputado Felipe Soares. Então, era bom o senhor olhar também o projeto do deputado Felipe Soares. O projeto anterior, esse a que me referi, era também do deputado Felipe. Então, mas que tem mais esse novo. Tem esse agora novo também, em relação foi no mês passado. Foi no mês passado. Me lembro bem também. Acho que é uma discussão importante e que merece os cuidados para que não haja nenhum tipo de interferência entre todas as atividades. Deferida a retirada de pauta a pedido do autor. Sigo para projeto 13 da pauta. Anuncio o projeto de lei 3720 de 24, de autoria do deputado Brazão, que cria a campanha de incentivo à prática de patinação no Estado do Rio de Janeiro, visando a promover os benefícios físicos, mentais e sociais proporcionados por essa atividade. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Cozzolino. O deputado Cozzolino chegou no sapatinho, ninguém viu. Né? No sapatinho e nos patins, né? Senhor presidente, chegada silenciosa e marcante. Foi patinando. Sorrateiramente chegou o deputado Cozzolino. Não, sorrateiro nunca. É a literalidade da palavra. Vossa Excelência veio em silêncio. Senhor presidente, o projeto, em sua originalidade, determina no artigo 1º que a sociedade civil faça campanhas de conscientização. Vossa Excelência quer dar um voto pela inconstitucionalidade, me filia a Vossa Excelência. Não, eu acho que poderia fazer uma emenda no artigo 1º. Na verdade é o seguinte, a gente aqui faz um esforço. Eu salvo projetos que são ruins como esse, com todo respeito ao gabinete do deputado Brazão. Projeto pessimamente escrito. Se a gente quiser fazer um esforço de salvar e, eventualmente, até deturpar o intuito original do projeto, eu e Feliz já fizemos isso algumas vezes. Já está com constitucionalidade com emendas. Quem foi o parecerista aí? Eu que dei o projeto com emendas. Mas concordo também que o projeto é ruim e da forma que está impondo à sociedade determinadas realizar ações, uma campanha de inconstitucional. incentivo. Se Vossa Excelência quiser endurecer, subir o sarrafo e dar inconstitucionalidade, eu mudo agora o parecer. Senhor presidente, acho que tem que ter até um efeito pedagógico aqui de determinadas coisas que a gente faz. Eu não votaria pela inconstitucionalidade. Não, do jeito que está, é inconstitucional, de fato. O senhor pode, deputado? Eu vou apresentar o voto pela inconstitucionalidade. Vou mudar meu voto, vou apresentar meu voto pela inconstitucionalidade. Depois reescreve e bota de outra maneira. Esse negócio da gente fazer esse exercício também, às vezes é mal interpretado em plenário. A gente fica aqui se debruçando para salvar projeto, e projetos efetivamente são mal escritos. Então as assessorias têm que ter o cuidado necessário para não nos assoberbar de trabalho e muitas vezes sermos acusados de estar deturpando o intuito original do projeto. Um projeto que é simples,
no mínimo que tem que se fazer é escrever com o rigor da técnica legislativa. Por isso, estou mudando meu voto pela inconstitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a arquivo. 14 da pauta. Projeto de Lei 3682, de 24, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera a Lei 9.477, de 26 de novembro de 21, que autoriza o Poder Executivo a implantar a educação ambiental como tema transversal no currículo da Rede Estadual de Educação, na forma que menciona. O meu parecer é de minha autoria? Meu parecer que está constando nos autos é pela legalidade com emendas, concluído por substitutivo, mas vou trocar meu parecer pela inconstitucionalidade, transformando em indicação simples. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, parecer retificado. 15 da pauta. Projetos de relatoria do deputado Fred Pacheco. Projeto de Lei 4491, de 24, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que dispõe sobre a administração, governança e responsabilidade dos dirigentes das universidades estaduais e dá outras providências. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Parecer pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão, eu vou me inscrever para discutir. Na verdade, é para explicar a Vossas Excelências o contexto desse projeto. Foi no período que nós tivemos aqui algumas auditivas no âmbito da CPI da Transparência, no âmbito de outras CPIs nessa casa e na legislatura passada, sobre algumas questões que envolviam, nesse caso especial, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, é um projeto que foi amplamente discutido com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, com o meio acadêmico também, impondo um código de responsabilidades aos dirigentes que, muitas vezes, se esquivam. E a gente viu um exemplo recente no caso dos imóveis, os quais incluímos alguns dos imóveis, dentre eles algumas centenas de imóveis, a gente incluiu só 30, mas são algumas centenas de imóveis que a universidade sequer sabia a listagem e para onde estavam, qual a destinação é ela. Então, é um projeto que não visa afetar de forma alguma, nem afrontar a autonomia administrativa, financeira, a autonomia universitária, mas criar um conjunto de regramentos impondo responsabilidade, assim como qualquer outro gestor no executivo, titular de qualquer pasta, dirigente de qualquer autarquia, fundação, tem. É nesse sentido o projeto. Sei que é um projeto que tem algumas polêmicas, mas considero que polêmicas que podem ser eventualmente discutidas em plenário e na apresentação das respectivas emendas. É nesse sentido a minha discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Não, desculpe, tem um voto da deputada Érica Tecmoto. A deputada Érica havia pedido vista na última ela apresentou um voto anteriores. Eu não vi que tinha apresentado. Então, vou passar para a deputada Érica para a apresentação do voto. Tá, obrigada, presidente. Eu pedi vistas e estou abrindo voto separado pela inconstitucionalidade, presidente, porque entendi que essa proposta é eivado de vício de inconstitucionalidade formal, pois adentra a matéria de competência privativa do governador, visto que trata da estrutura e do funcionamento da administração pública estadual indireta, ao versar sobre atribuições, sobre deveres e formas de responsabilização de dirigentes universitários. Então, dessa maneira, eu cito, inclusive, o artigo 112, parágrafo 1º, inciso 2º, das alíneas B e D, e o artigo 113, 1º, da Constituição Estadual do Estado do Rio de Janeiro. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também entende que se aplica às universidades públicas estaduais por extensão, o mesmo princípio das autarquias especiais, uma vez que a definição de suas estruturas administrativas e de cargos é matéria de iniciativa do Poder Executivo. Então, entendi que a proposta afronta a autonomia universitária consagrada no artigo 207 da Constituição Federal e no artigo 309 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro. O projeto de lei, quando implementa incumbência às universidades, como comitês de compliance, critérios de desempenho, sanções administrativas e possibilidade de afastamento preventivo por ato desta Assembleia, há uma interferência abertamente na autonomia administrativa e financeira das universidades, respeitando, assim, sua capacidade de autogoverno consagrada em nossa Carta Magna Estadual. Então, baseado no que foi exposto, eu abri um voto pela inconstitucionalidade. Apresentado o voto divergente pela inconstitucionalidade, em discussão ainda, deputado Luiz Paulo.
Presidente, está aí um dos projetos polêmicos. Evidentemente que a redação de Vossa Excelência confronta a Constituição, quer seja por vício de iniciativa, quer seja até mesmo quando lá no parágrafo 2º do artigo 10º, o senhor quer ter a capacidade, o senhor não, o Poder Legislativo, a capacidade de suspender eventos universitários. São inconstitucionalidades, no meu entendimento, praticamente intransponíveis. Mas muitas coisas que o senhor pondera aqui têm algum grau de razão. A autonomia administrativa não quer dizer que pode tudo. Mas a origem de um projeto de lei dessa magnitude teria que vir do Poder Executivo, evidentemente, discutido as propostas lá com a reitoria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então eu vou, em homenagem a Vossa Excelência, votar pela TIL, Transformação e Indicação Legislativa, para que, se o Executivo assim o desejar, mande um projeto de lei para essa casa. Vossa Excelência está apresentando um voto em separado ou está complementando um voto já de inconstitucionalidade? Porque já há um voto de inconstitucionalidade apresentado pela deputada Élica, de voto simples de inconstitucionalidade, não pela transformação. Sim, mas olha só, eu posso votar pela inconstitucionalidade solicitando recomendando a transformação em indicação legislativa. Perfeito. Bem, mas, presidente, só para... Eu posso acompanhar, fazer a transformação então, em indicação legislativa, sem problema algum. Para discutir também. Tá, o segundo inscrito, eu só vou rapidamente apresentar alguns argumentos. Óbvio que o projeto tangencia a questão da iniciativa, do eventual vício de iniciativa, mas me permito trazer alguns precedentes, muito embora não me filie única e exclusivamente, já deixei isso claro aqui algumas vezes, sobre precedentes ou julgados das Cortes Superiores. Até porque é uma lógica de que, se os legislativos estaduais não continuarem alimentando o controle de constitucionalidade executado pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a gente vai ter uma decisão do Supremo Tribunal Federal que dure para sempre, porque ele não vai ser suscitado novamente a discussão. Então, me parece óbvio que a gente tem que ficar realimentando durante todo o tempo, inclusive quando esse exercício faz com que a gente estabeleça aqui parâmetros críveis, inclusive com a apresentação de um projeto de emenda constitucional que já aprovamos aqui nessa comissão, para que a gente possa ampliar os efeitos do artigo da Constituição Federal que delimita os poderes de atuação do Legislativo Estadual. Portanto, de forma muito breve, deputado Mink, eu só trago aqui alguns itens relacionados a essa autonomia universitária que eu tanto me insurjo. E aí, como argumento central, eu trago alguns precedentes do próprio STF, mais precisamente na DI 330, de origem do Distrito Federal, onde ficou estabelecido por jurisprudência da Corte Constitucional Brasileira que a autonomia universitária não é absoluta e não afasta a observância dos princípios da administração pública. ADI 3.330. STF também, Mato Grosso do Sul. MS 26129, relatoria do ministro Joaquim Barbosa. A autonomia universitária não impede o controle externo de legalidade e eficiência dos órgãos competentes. Portanto, o que apresento na proposta é ampliar a capacidade de controle dos atos praticados pelos diretivos das universidades estaduais. E aqui afirmo categoricamente, é um absurdo a forma pelo qual as reitorias, sobretudo da UERJ, agem com uma absoluta falta de transparência dos seus atos. E eu vejo poucos deputados se insurgindo contra isso. São bilhões de reais, e agora a gente vai aprovar de novo mais alguns bilhões de reais para a UERJ, para financiar regalia de diretor de universidade, falta de investimento na universidade, cada vez mais, com todo respeito à UERJ originária de Carlos Lacerda, a UERJ se transformou não só num
palco e num cenário imundo de militância exclusivamente política, com uma cracolândia instalada dentro da UERJ no 9º andar, como também vem perdendo qualidade há muito tempo, ao ponto de um reitor ter a pachorra de vir a uma comissão aqui nessa casa, presidida por mim na legislatura passada, e dizer que o grande feito da sua gestão como reitor era ter colocado os elevadores do hall central para funcionar. Então, lastimo que uma universidade da envergadura do que poderia ser a UERJ se transformou achando com o reitor dizendo que o maior feito da sua gestão é botar o elevador para funcionar. Esse é o estado de degradação que a UERJ se encontra hoje. Ainda bem que eu, o deputado Luiz Paulo e a deputada Lucinha, nos insurgimos aqui em perdermos uma universidade e colocarmos todo o aparato da UESO sob o manto, sob a égide da UERJ. Aliás, foi uma lástima a gente perder uma universidade e entregar para a incompetência, para a roubalheira e para a falta de transparência da UERJ. Lamento muito. Então, é nesse sentido. Eu trago só a colação, claro que vai constar já consta no voto e na discussão, mais uma aqui que eu trago, que é uma ADI 6160, relatora ministra Carmen Lúcia, reafirma que o legislador pode disciplinar normas de integridade e transparência como deveres públicos gerais, portanto, superando, à luz do disposto nesses enunciados, uma eventual inconstitucionalidade por vício de iniciativa, mas concordo que o tema é relevante e tem toda uma amplitude constitucional e jurídica para discussão. Posso adendar? Deputado Luiz Paulo e, na sequência, desculpa, deputado Mink. Vou trazer só um adendo. Senhor presidente, o senhor é de boa memória. Por enquanto. Eu cheguei até conseguiram xingar minha falecida mãe em plenário quando eu me rebelei de extinguir a UESO. Verdade. E ser anexada pela UERJ como um campus. Só tivemos 5 votos. Perdemos de goleada. Verdade. E a nossa ex-UESO, como campus, está lá esquecida, largada, abandonada. Tanto é que no caderno de emendas sugerido pela UERJ, emendas impositivas, tem um monte de emenda para tentar melhorar o UERJ, que está no mesmo lugar e abandonada. A Constituição é clara, senhor presidente, e nós não podemos abrir mão das nossas prerrogativas. Quem faz o controle externo da administração pública é o Parlamento Fluminense e o Tribunal de Contas do Estado. Por via de consequência, isto não está em discussão. Tanto não está em discussão que, quando, na legislatura passada, o governador Cláudio Castro descentralizou os empenhos para a UERJ e criou uma série de programas que viraram programas políticos eleitorais, eu denunciei ao Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas apurou a veracidade daquilo tudo que foi dito. Então, quanto ao controle externo, não há a menor dúvida. A questão que eu coloco como polêmica é se a origem de normas específicas poderia ser do Parlamento, mas poderia claramente ser do Executivo. Perfeito. Por exemplo, a redação sua, não do parágrafo, do artigo 10, não voltado ao UERJ, mas voltado às universidades como um todo, eu acho, universidades estaduais, eu acho positiva, ser republicana, transparente, etc, etc, etc. Mas a origem de como está tendo o texto, eu continuo achando que é do Executivo. Perfeito. Só antes de passar a palavra ao deputado Mink, uma pequena parte na fala do deputado Luiz Paulo. É óbvio que eu concordo e compreendo que essa discussão tem todo um contorno jurídico, sim, de iniciativa, mas não é porque é esse projeto de minha autoria que eu tenho defendido. Eu tenho sido honesto e fiel a essa tese desde o início aqui dos trabalhos na CCJ,
de que a gente tem que ampliar cada vez mais a competência do legislador estadual em ser protagonista e ter a sua capacidade de legislar, muitas vezes confrontando nessa fronteira tênue de quem é o competente ou não para propor determinadas matérias. Então, é nesse sentido, não por ser uma matéria minha. Claro que o projeto vai a plenário, porque já tem um voto pela constitucionalidade, ainda que perca e vença, prevaleça o voto pela inconstitucionalidade, ele segue a plenário. E aí, por óbvio, vai se transformar, sim, numa discussão retórica. Eu vou usar elementos de retórica e não vou fazer agora, mas vou dizer lá qual deputado é contra a transparência, qual deputado aqui é contra democracia, controle social, controle externo por parte do Poder Legislativo, inclusive, ainda mais num local que está eivado de problemas. Então, é uma discussão retórica, mas concordo que há esse contorno, e por isso que considero a discussão profícua e importante. Deputado Mink, para discutir. Presidente, tentarei ser breve, porque a deputada Érica discutiu a forma e os elementos da Constituição Estadual e Federal. E o deputado Luiz Paulo adentrou. Quero dizer, presidente Amorim, também autor do projeto, que vários dos princípios que Vossa Excelência defende aqui são completamente republicanos, né? Transparência, equidade, razoabilidade, apresentar, inclusive eu acho que já é assim, as contas ao Tribunal de Contas, ou já tem que apresentar as contas. Sim, é Claro. Independência. Claro. Obviamente, aqui isso daqui consta. Autonomia. Só faltava não apresentar, né? Não, mas é que o controle externo É o controle preceito externo. constitucional. Exatamente. Mas o que eu acho é o seguinte, há alguns pontos do projeto que Vossa Excelência realmente adentra na questão do funcionamento, né? Colocando normas, restrições, prazos, punições. E aí, eu acho que, por exemplo, se o vosso projeto fosse princípios para funcionamento da administração, incluindo as universidades estaduais, e aprofundasse os princípios da transparência, da democracia, do controle externo, da razoabilidade, ninguém poderia ser contra isso. Vossa Excelência estaria avançando na questão da transparência, incluindo a administração, as universidades e tudo, princípios gerais que deveriam ser obedecidos. Agora, Vossa Excelência vai para a UERJ, para a administração, estipula normas, condutas, prazos, punições. Isso, obviamente, tem que ser do governador, respeitada a autonomia, como diz o Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo, o governador, Casa Civil, teria que chamar a reitoria e dizer, vou apresentar tal projeto e tal. Então, eu quero dizer que, ao eu me associar ao voto da deputada Érica, com o adendo do deputado Luiz Paulo, que transforma em indicação, eu quero dizer que eu quero deixar claro, registrado, que eu sou favorável à transparência, à democracia... Mas em plenário eu vou dizer que Vossa Excelência não é. Quê? Em plenário eu vou dizer que Vossa Excelência não está sendo. Mas eu vou ter aqui, direito de aqui dizer eu sou leal ao presidente da CCJ. Eu vou pegar aqui a minha transcrição da minha fala aqui e dizer que, ao contrário do que diz o presidente e autor, eu manifestei claramente, registrado em ata, que eu sou favorável a isso, não só para o UERJ, mas para outros setores da administração que eu julgo que não são tão transparentes quanto deveriam ser. Tá certo. Eu tenho muita dificuldade com algumas secretarias de saber dados sobre educação, sobre a saúde, até sobre a segurança. Eu, no incansável papel da comissão do Cumpra-se, pego as minhas leis e mando ofícios. Vem cá, área ambiental, área educacional, como é que está a lei tal, como é que está o cumprimento. E muitas vezes demoro anos para saber. Então, acho que essa questão da transparência é importante, nem todos cumprem, e deveria haver, mas isso a gente pode fazer, princípios gerais. Agora, quando adentra tal órgão, tem tal prazo, tal multa, tal coisa, tal restrição, aí o Luiz Paulo e a Érica têm razão. Deveria ser uma lei do governador, ouvido a reitoria... Ou uma PEC alterando a Constituição, né? Ou uma PEC alterando a Constituição. Portanto, eu me filio aos votos da deputada Érica com o deputado Luiz Paulo e deixo claro o meu incondicional apreço à transparência, à democracia e ao controle externo das universidades e de outros órgãos que não têm cumprido esses princípios. E
felicito Vossa Excelência por ser favorável aos princípios republicanos da transparência Obrigado, em todos os casos. Obrigado. Bem, não havendo quem queira discutir, em votação há sobre a mesa 2 votos. Um pela constitucionalidade com emendas da relatoria do deputado Fred e um voto pela divergência, pela inconstitucionalidade de transformação e indicação legislativa da deputada Élica Takimoto. Encerrada a discussão, em votação, o voto da deputada Élica já está registrado, assim como o voto do deputado Fred. Como vota o deputado Chico Machado? Acompanho o parecer do relator, senhor presidente. Como vota o deputado Luiz Paulo? Acompanho o voto pela inconstitucionalidade com a transformação em indicação legislativa. Como vota o deputado Cozzolino? Senhor presidente, eu não sou contra o projeto no mérito, mas ele, de fato, padece de vícios de inconstitucionalidade pela iniciativa. Então, eu estou votando para que o governador envie a mensagem de transformação e indicação legislativa. Inconstitucionalidade com a transformação e indicação legislativa. Como vota deputado Carlos Mink? Da mesma forma que a deputada Érica, o deputado Luiz Paulo e o deputado Cozzolino, fazendo assim maioria para vosso desgosto. Deputada Sara. Acompanho o relator, Fred. Bem. Para proclamar o resultado, venceu o voto da divergência da deputada Élica Takimoto, a quem eu vou designar nesse instante relatora do vencido. E parabenizo a todos pela discussão. Voltamos a nos enfrentar em plenário. O deputado Rodrigo Amorim, o deputado Carlos Mink, meu companheiro de voto, soltou fogos antes da época. Porque o plenário é soberano, eu não nasci ontem. Mas peraí, a gente tem o direito de comemorar tá certo. fortuito. Essa vitória é cachapante. Está certíssimo. Essa é a democracia. O CCJ Lógico. é presidida pelo deputado Amorim, que era o autor. E por uma pequena margem, Tá sofreu uma certíssimo. derrota, mas para ele, é claro. Não, ele tá cachapante. defendendo princípios. Pequena margem de Isso uma não é ova. certo. Foi uma derrota horrível. Que Vossa Excelência imputaram a mim. Muito obrigado, deputado. Em algum momento a gente deve comemorar alguma coisa, deputado Espanosa. Muito obrigado. O deputado Rodrigo Amorim nem vai dormir essa noite. Muito obrigado, deputada Érica, por essa vergonha que Vossa Excelência me fez passar. Pelo amor de Deus, presidente. Não esquecerei jamais. Pelo amor de Deus. Hoje eu estou bem ameaçador. Aprendi com Vossa Excelência, deputado Chico, ameaçar os colegas. O corregedor da casa é o deputado que mais ameaça. Inclusive a vida dos deputados, alguns deputados na casa, É inclusive só a minha. dizer, vou abrir procedimento. Por isso que Vossa Excelência tem percebido que eu evito ir a Macaé, com receio. É muito bom para a sua saúde. Aí, você tá não- vendo? Tá vendo? Bem, brincadeiras à parte, agradeço e é importante essa discussão, não só pelo contorno da UERJ, mas por essa questão relacionada à nossa capacidade legislativa. 16 da pauta. Projeto de Lei 3194 de 24, de autoria da deputada Índia Armelau, que dispõe sobre a internação humanizada no Estado do Rio de Janeiro e dá outras Pra providências. discutir. Para aparecer, deputado Fred Pacheco, para dar o parecer. Para discutir depois, presidente. Parecer é pela constitucionalidade com emenda. Presidente. Para discutir, deputado Cozzolino e na sequência, deputado Mink. Ah, tá. Presidente, Deputado tem um Cozzolino. projeto meu e do deputado Mink Isso eu ia que ele é igual a esse projeto da deputada Índia, só que ele está pendente de apreciação do veto. É o Exatamente. projeto de lei 330A de 2023. Ele até chegou a entrar na pauta de veto, que foi retirada. Então, nesse caso... Exatamente. Talvez eu Era acho o que a eu ia melhor falar. opção seria retirar o projeto da deputada Índia da pauta. Porque se o veto for mantido, ela vale. Se o veto for- Mas de qualquer maneira, assim, há um prejuízo. Se o veto for mantido, a Caixa tem que representar, mas há uma prejudicabilidade há formal. uma prejudicabilidade. Concorda? Exatamente. Bem, então, acho que há consenso na prejudicabilidade. Sim, com certeza. Era o que eu Altera, ia falar, altera o mesma prazer, coisa. para prejudicabilidade. Mas de fato, sim, se a gente abre precedente também. Então, 330A Então, acho que- de acho que 2023. há Eu consenso. tenho outro projeto igual, que seria anexado ao projeto, né, que é o projeto 44474 de 2024,
que é idêntica, que seria anexada ao projeto que depois eu fiz em coautoria com o deputado Minho. Então há consenso aí para prejudicabilidade? Precisamente. Cabe total razão ao deputado Cozzolino, que chegou tarde, mas está imbuído de uma verdade sistêmica. Então, havendo consenso para prejudicabilidade, o parecer retificado pelo relator é pela prejudicabilidade em função do PL 330-A de 23. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 17 da pauta. 17 e 18, retirado de pauta. 19. Mas Vossa Excelência temia outras derrotas, porque eles não tinham votar favorável. Respeitando o deputado Luiz Paulo, a gente tem feito algumas conversas, inclusive uma no gabinete do deputado Luiz Paulo, com representações nos cartórios no Rio de Janeiro, e a gente precisa aprofundar a discussão. Mas eu quero deixar constado aqui, para não parecer que é bullying, que nesses que Vossa Excelência retirou, a gente ia votar favorável. Eu sei disso, sei disso. Não, mas é para aprofundar o texto, que é um texto técnico e é necessário a discussão. O artigo 4º de ambos os projetos modifica a lei das custas, que teria que ter iniciativa do Judiciário. Tanto é que o deputado Fred, no primeiro, suprimiu. Né? E, além do mais, a lei das custas foi modificada no final do ano passado. O reajustamento agora das custas é pela taxa Selic, e aqui ainda está pela UFIA. O tema é nobre, importante, o deputado Luiz Paulo tem se aprofundado comigo no tema, e aí eu tenho convicção aí que a gente faz a alteração no artigo 4º e traz a pauta novamente. Agradeço a Vossa Excelência desde já. 19 da pauta, projeto de lei 2476 de 23, de autoria da deputada Renata Souza, que institui o programa de apoio à maternidade nas universidades, que dispõe acerca das diretrizes gerais para o acolhimento de gestantes, puérperas e mães de crianças e adolescentes em ambiente universitário. Para parecer, deputado Chico Machado. Parecer pela constitucionalidade com emenda, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o 20 da pauta, projeto de lei 5138 de 25. Só no ponto anterior, muito rapidamente, e só para provocar Vossa Excelência, mas Vossa Excelência sabe que as minhas provocações sempre são afetivas, imbuídas em aspectos civilizatórios. Só para provocar Vossa Excelência, nesse 19 que a gente já aprovou, uma emenda nossa que está sendo cumprida na UERJ, universidade pela qual Vossa Excelência tem aquele apreço reconhecido por todos. Nós fizemos uma emenda para instalar dentro da UERJ um programa de doulas. Dentro da lei, toda mulher merece uma doula. E está sendo instalado lá. Então, isso que diz a Renata Souza aqui no 19, as doulas estão tendo um serviço. As professoras e estudantes grávidas ou puérperas estão tendo, deputada Érica, um apoio de doulas, né? O que mostra uma humanidade em relação a isso, e de alguma maneira é um cúmplice precoce do que pretende a deputada Renata Souza no seu programa, e para vossa felicidade total. Eu só queria lembrar o deputado Carlos Mink, como eu também já trabalhei muito nesse tema, fui até relator na CCJ, e sou fã das doulas, mas as doulas, elas agem antes do parto e no parto. O projeto de lei está cuidando das crianças. Entendeu, deputado Mink? Mas fala gestantes. Vossa Excelência não leu tudo. Sim, mas... Acolhimento de gestantes, puérperas, e o que eu falei era de gestantes e puérperas. Vossa Excelência está se referindo à parte que extrapola as doulas e tem toda a razão. Mas vamos lá. Pronto, terminei. Bem, então, importante aí o projeto, um programa no âmbito da universidade falando sobre tema relacionado à maternidade. Fico até empolgado para que a gente possa apreciar com o mesmo ímpeto um programa da deputada Sara que visa discutir o aborto no ambiente universitário também. Então, a gente vai discutir com o mesmo entusiasmo na UERJ, vai ser muito bom. Vossa Excelência continua afiado. É a mesma lógica, é um programa da deputada Renata sobre a maternidade, as doulas, etc. E um programa da deputada Sara... Discutir, presidente, o aborto... Alertar os riscos no ambiente universitário. Ninguém pode impedir. É um programa importante.
ninguém pode pedir. Alertar o Legislar sobre o mesmo, tarefa do Congresso Nacional. Criar um programa para discutir no ambiente universitário. Sem problema nenhum. Discutir não é riscos. inconstitucional. Não. Aliás, devia discuti-lo em qualquer ambiente. Lógico. Até nas igrejas que Vossa Excelência frequenta, devia discutir. Verdade. Discutir é ótimo. Combinado. Olha, deputado, outro dia eu, na televisão eu vi uma discussão e fiquei absolutamente interessado, que vai levar décadas para acontecer aqui no Brasil, é a morte assistida. É uma discussão, tanto a morte assistida por opção daquele que está em doença terminal, quanto a morte assistida daquele que está terminal, mas não tem como nem mais verbalizar o seu desejo. Olha que discussão. Diversos países já aprovaram e outros não. Mas na discussão de 5 minutos, é de anos. Por isso que tem que discutir. Perfeito. Vamos então ao 20 da pauta. Não, a gente votou, não? Votamos, não? De qualquer forma, votar. Encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 20 Senhor da... presidente. Deputado Cozzolino. Eu gostaria de suscitar, por gentileza, a inversão de pauta, porque eu vou precisar me retirar, tal como o deputado Fred Pacheco. Inversão de pauta deferida para anunciar o projeto 41 da pauta. Esse projeto já está há um tempo na pauta. E aí... Anuncio o projeto número 41 da pauta. Trata-se do projeto de lei 4993 de 25, de autoria do deputado Renato Miranda, que institui a campanha permanente de orientação, predição e prevenção à pré-eclâmpsia e dá outras providências, de autoria do deputado Renato Miranda. Parecer é do deputado... Quem é o parecer? É meu. Para parecer, deputado Cozzolino. Senhor presidente, parecer é pela constitucionalidade com emenda, desde já parabenizando o deputado Renato Miranda pela iniciativa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, seus que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Retoma a pauta. Mesquita e Magé começam com a letra M. Integrados. Somos vizinhos do gabinete. Integradíssimos. 20. A união contra... Guapimirim. Não, contra Não. Guapimirim não. Guapimirim é um Não, luxo. não, Guapimirim Príncipe não. William Eles estão se unindo contra o Contra império. Olha. O império vizinho ali. Príncipe William ontem esteve em Guapimirim, de surpresa, porque lá tem uma sede do ICMBio. O deputado Júlio Rocha não esteve lá, não? E aí não Júlio foi Rocha não avisado, dançou eu acho. lá? Olha, e aí o Ele é tão prefeito midiático, Renato deputado Júlio Cozzolino Desculpa. queria que levasse o príncipe William lá no Parque Barão de Mauá. Essa união lá na região é contra a luta do império que fica do lado ali de doutor do... É a luta do bem contra o mal. Ah, isso aí. Nesse caso, Vossa Excelência é o bem, né? Óbvio. Óbvio. É o líder dos aliados. Bem, 20 da pauta. Projeto de lei 5138 de 25, de autoria do deputado Elton Cristo, que dispõe sobre a aplicação de multa administrativa em valores expressos em UFIR a quem agredir ou desacatar policiais do Estado do Rio de Janeiro no exercício das suas funções e dá outras providências. O parecer é do deputado Chico Machado. 20 da pauta. Já vi que tu é candidato a deputado federal. Senhor presidente, Já fez a dupla. eu parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Divergência. Em discussão. Mas eu vou... Divergência. Apresentação de voto de divergência para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, logo que eu li o projeto, Senhor presidente, só uma correção que eu vou fazer aqui. Eu vou mudar o parecer pela inconstitucionalidade. aí eu vou concordar, porque desacatar ou agredir, ambos estão tipificados no Código Penal, o artigo 331 é o desacato, e o 129 Mas posso... é eu a vou lesão votar, corporal. Se Vossa Excelência me permite, eu vou votar pelo inconstitucionalidade também. Mas o fato de já ter tipificado no âmbito do Código Penal não nos impede de adotar medidas e sanções administrativas. Sim. É o caso de pichador. Tem regra própria aqui que torna a sanção administrativa. Fumar maconha em praça pública é crime, muito embora
alguns parlamentares, inclusive, não o considerem e pratiquem. Mas é crime. Mas nada impede também que nós possamos criar, meu irmão fez isso na Câmara Municipal, estabeleceu regras administrativas e de sanção administrativa para quem o fizer. Uma coisa não elide a outra. Se quiser prevalecer em constitucionalidade, mas presidente, é importante deixar isso claro. A gente tem capacidade de impor sanções administrativas. Eu acho que são 2 artigos do Código que cabe de imediato o militar dar voz de prisão, porra, desacato e agressão, porra. Eu me filio à tese do seguinte, do ponto de vista constitucional. Existe critérios aqui de aplicabilidade plena das normas que a gente aprova. Nesse caso, por mais que possamos estabelecer sanções administrativas, é algo quase impossível de ser praticado na prática, que não é um ato diretamente verificável. Primeiro que parte de uma análise se o indivíduo, se a autoridade está sendo desacatada ou não. E caso aconteça, eu acho que é diminuir a autoridade policial, ter que submeter o policial a, eventualmente, indiciar aquele elemento numa sanção administrativa, ao invés de dar voz de prisão e fim de papo. Eu acho que até diminuir a austeridade policial. Nesse sentido, vou me filiar ao voto também de inconstitucionalidade. E, além do mais, presidente, só mais um adendo. Eu tenho observado os julgamentos no judiciário, nos mais diversos crimes, principalmente, mas não só quanto o erário, além de tipificarem a pena, eles tipificam multa. Verdade. Não. Presidente, rápido comentário. Deputado Mink. Bom, primeiro, quero dizer que eu concordo com o que foi combinado aqui, que é pela inconstitucionalidade. Mas quero dizer que Vossa Excelência tem razão num ponto e não tem razão em outro. É claro que a gente pode, mesmo que está tipificado no Código Penal, a gente pode estabelecer... Eu vejo, por exemplo, a questão ambiental. Lei Federal de Crimes Ambientais. Nós fizemos a lei estadual de sanções administrativas para esses delitos ambientais. Então, sob esse ponto de vista teórico, Vossa Excelência está coberto de razão. Já em relação à maconha, e para a felicidade de vários dos vossos assessores, o Supremo designou que não é crime até 40 gramas. Então, isso vai trazer uma grande alegria, um grande alívio para assessores de vários parlamentares Os aqui. meus assessores que estiverem incorrendo nessa prática, Vossa Excelência, o pena de estar prevaricando, me informe para que sejam sumariamente exonerados. Tá bom. Provavelmente eu não vou informar Vossa Excelência, até para não criar o aspecto de cumplicidade de Vossa Excelência nesse caso, e que os vapores oriundos disso não elevem todos os membros do mandato a uma alteração de percepção. Eu apresentei meu exame toxicológico, como faço anualmente, e torno público. A gente pode transformar isso em lei também para deputado. Igual motorista. Igual motorista. Se esse projeto do deputado Elton Cristo prevalecer, você vai fazer uma emenda para os deputados também que forem desacatados no exercício das suas funções, também fosse passível aplicar multa. E o deputado Chico Machado perderia boa parte do seu patrimônio pagando multa. Eu ia ser o mais desacata. beneficiado pelo que vocês fazem. Perder uma grana. Bem, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão pelo parecer alterado pelo relator original, deputado Chico Machado, pela inconstitucionalidade. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a arquivo. 21 da pauta. Projeto de lei 5322 de 25, de autoria da deputada Renata Souza, que institui o selo Empresa Amiga do Cuidado, destinada a reconhecer empresas que abonam faltas de seus prestadores e prestadoras de serviços para acompanhamento de filhos tutelados ou pessoas sob sua responsabilidade em atendimentos de saúde ou compromissos escolares. Para parecer, deputado Chico Machado. Parecer pela constitucionalidade com emenda. Presidente. Em discussão, para discutir, deputado Luiz Paulo, eu estou inscrito para discutir também. Olha só, a emenda do deputado Chico, ele vincula as despesas do selo à Secretaria de Estado de Trabalho e Renda. No projeto original, também vinculou.
E exatamente aí que vem a minha discordância. Porque eu votaria pela constitucionalidade com emenda supressiva ao artigo 4º. Eu vou apresentar o voto divergente pela inconstitucionalidade. Porque é para geração, o fundo é para geração de emprego. Então, você vai gastar do fundo para premiar a empresa? Né? Então, o meu voto seria pela constitucionalidade, suprimindo o artigo 4º. Eu vou votar pela inconstitucionalidade, porque cria, inclusive, uma determinação de regulamentação, inclusive no tocante ao eventual desempate dessa empresa que dispute licitação, o que torna uma afronta à regra de licitações. Além disso... Eu concordo com a Excelência. Eu até considero... E já suprimo o 3º e o 4º. A Excelência tem toda a razão. Eu considero meritória a lógica e tal, mas eu acho que também é um estímulo... Não cabe. Tudo que desestimula o trabalho, por mais meritório que seja, acompanhar quem é tutor ou quem é responsável por criança, seja lá o que for, mas é um estímulo ao não trabalho e já há previsão constitucional para ir, CLT na Constituição. Vossa Excelência que está com o coração bonzinho, mantém seu voto. Eu vou dar meu voto pela inconstitucionalidade. A gente que hoje está, né? Eu estou aqui pensando, analisando. Eu já mudei o meu suprimo. Vou botar a turma das suas fazendas para não. levar a criança para consultas. Pode, não tem faltar o problema trabalho. nenhum. Eu sou um democrata, diferentemente do senhor, que é um ditador. Eu vou fazer a seguinte proposta, senhor presidente. Para que constitucionalidade com emendas, suprimindo o 3º e o 4º. E já estou acompanhando o deputado Chico Machado. Também. Melhor assim. Vai perder de novo, aceito. Melhor Aceita, assim. você vai- Eu vou manter o voto pela inconstitucionalidade por essência, porque eu perder, considero a vai matéria perder, inconstitucional. vai Criar perder. selo que não dá de forma objetiva qual é a vantagem de se ter esse selo, esse selo, e a gente suprime o que seria essa suposta vantagem. Então, a lei é inócua por si só, é antitécnica, é mal escrita, com todo respeito. Presidente, Eu vou manter, numa boa, assim, numa- Vossa Excelência me Deputado permite presidente. eu vou manter o É voto. uma Vossa Excelência não ameaçou que vai me derrotar? Não é questão, né? O deputado Amorim, Eu preciso você me sempre estar permite junto com o senhor. um curto à parte. Se Aceito. um projeto inócuo fosse inconstitucional, eu te diria que tá bom. metade dos Peraí, projetos... aqui acompanha. Presidente, faça um apelo ao Hoje eu senhor. estou endurecendo. Faça um apelo ao senhor para o senhor Hoje acompanhar, eu senhor estou endurecendo. presidente. Fiz essa aplicação com a deputada Índia, com outros deputados. E é verdade, eu estou mantendo sua lógica, mas admito a derrota que Vossa Excelência já anunciou que eu terei. Mas você Entender, eu concorda quero te humilhar comigo? hoje. E Tá bom. ser inócuo não é ser inconstitucional, senão metade certo. dos projetos seriam inconstitucionais. Pensa bem. Tá certo. Pelo amor de Deus. Isso aí não presidente. afeta os nossos projetos, modéstia à parte. O projeto Claro, Vossa Excelência é sempre não, muito os nossos são preciso e o meu... seríssimos. Presidente, Bem. faça um apelo ao senhor para que esse Eu- coração tão presidente, endurecido hoje... Deputada Sara Ponce. Eu, por exemplo, tenho um projeto que está tramitando na casa, que é um selo também, mas para empresas que contratem mães atípicas. Acho que quando a gente aborda sobre a contratação, é um incentivo. Agora, sobre empresas que abonam, Falta o né, trabalho. a falta ao trabalho, Me admira o empreendedor. acho que é algo que É já isso. é garantido Gostar por de um lei. A projeto. gente Questão tem não é garantido essa. por lei o Concordo. fato de faltar o trabalho para poder, enfim, Por isso que a inconstitucionalidade é uma garantia por lei. Não é, isso não é. Mas eu vou Deputado fazer a Chico. constitucionalidade, porque eu pratico isso. Então Com eu não emendas. tenho- Com Vossa emendas, Excelência é um suprimindo o artigo 3º e o 4º. Se o Perfeito. senhor não quiser se Encerra. render, vai ser derrotado, massacrado hoje aqui novamente. Encerrada a discussão, em votação. Como votam, sobre a mesa o voto de bom coração do deputado Chico Machado e do deputado Luiz Paulo juntos, bonzinhos que são, e o meu voto pela inconstitucionalidade implacavelmente, que já está registrado. Eu voto deputado Chico Machado, como vota a deputada Élica, Acompanho o deputado Chico Machado. como vota o deputado Mink, Sempre com Chico Machado. como vota o deputado Luiz Paulo, Olé! Sou Chico desde criancinha. Olé! como vota a deputada Sara Ponce. presidente. Com quem? Com o Chico? Lógico. Porra. Olha, até que perdeu de pouco. 4. Proclamo o resultado. 4-2. Por 4 votos a 2, venceu o relator.
bonzinho, deputado Chico Machado. Presidente, pela ordem, muito rapidamente. Vossa Excelência me concede? Muito rápido. Não, eu tenho que descer agora uma entrevista à CNN sobre esse fundo florestal da COP. Mas eu só queria deixar registrado que o projeto 26 do deputado Júlio Rocha, que fala de um procedimento médico específico, incorre naquilo que a gente já discutiu outro dia, deputado Amorim, que a gente não pode adentrar com essa questão de definir procedimentos médicos específicos. Vossa Excelência lembra disso? Ah, foi retirado de pauta. Ah, tá bom, foi retirado de pauta. Não, havia um pedido, mas Vossa Excelência, se a gente quiser enfrentar... A ideia minha é que a gente já resolveu na CCJ que a gente não pode adotar procedimentos médicos específicos. Então vamos votar? Pronto. Então vamos votar. Anuncio. Então o voto seria pela inconstitucionalidade. Isso. Então anuncio o projeto 26 da pauta, projeto de lei 5460 de 25, de autoria do deputado Júlio Rocha, que estabelece a prestação de cirurgia de criptocardia em bebês e crianças na rede estadual de saúde pública do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Vou designar o deputado Carlos Mink como relator, que já apresentou o voto pela inconstitucionalidade. Perfeito. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, seus que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai arquivo. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Hoje acabei de aprender uma novidade. Qual? Acabei de ser intimado pelo Tribunal de Justiça para que eu tome ciência que eu ganhei ação direta de inconstitucionalidade. Nunca tinha visto isso. Foi a que Vossa Excelência ganhou contra mim de novo, né? Perfeitamente. Qual ação? Qual foi a ação? Hoje é dia. Não está bom para mim. Mas qual é a ação, deputado Luiz Paulo? Doutor Luiz Paulo, o senhor perde aqui e ganha tudo lá. Vossa Excelência já começou a humilhação, agora termina. Não, ganhei a liminar e depois a liminar no mérito. Perfeito. Por unanimidade. Mas qual o tema? Humilhado novamente. Não é no autor, né? Ele foi só relator. Eu fui autor. É a emenda Carnevale. Ah, já sei. Eu fui o que inspirou. Mas eu nunca tinha acontecido isso. Eu fiquei surpreso. Tem intimação para me dar ciência. Bem, dia 22. O dia promete ainda. Um dia horrível. Um dia horrível. Projeto de lei... Aliás, essa semana não tem sido muito favorável a mim, não. Projeto de lei 5329. Começou a semana passada com o olho roxo. De 22, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera o anexo da Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Filósofo Olavo de Carvalho. Para parecer, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, evidente que o deputado Anderson Moraes, como qualquer outro parlamentar, pode propor o dia que quiser e bem entender. Agora, o Dia Estadual do Filósofo é amplo, geral e restrito. Aristóteles, Sócrates, enfim, todos aqueles que a gente desejar. E não somente o senhor Olavo de Carvalho. E aí não é uma questão absolutamente ideológica. A gente tem milhares de filósofos no mundo. Eu vou comemorar o Dia do Filósofo de um só. Se ele quer botar um dia para o senhor Olavo de Carvalho, ele bota o Dia Estadual do senhor Olavo de Carvalho, e não o Dia Estadual do Filósofo. Então, minha emenda é para suprimir o nome Olavo de Carvalho e também consertar a redação para se adaptar às legislações que diz respeito a esse tema. Perfeito. Então, apresentado o voto, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 23 da pauta, projeto de lei 3249 de 2020, autoria do deputado Daniel Lebrelon, que dispõe sobre a publicação de fotografias e informações de pessoas desaparecidas nos sítios eletrônicos da administração pública estadual no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer, deputado Luiz Paulo. Constitucionalidade com emenda supressiva ao artigo 5º. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 24 da pauta, projeto de lei 3125,
de 2020, de autoria do deputado Daniel Librelon, que institui o Programa de Orientação, Apoio e Atendimento aos Pacientes, Familiares e Cuidadores dos Portadores da Doença de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Para parecer, deputado Luiz Paulo. Chamou já? Lei 9884, tem que mudar o parecer, prejudicabilidade. Presidente, nós descobrimos aqui que existe a Lei 9884, de 20 de outubro de 22, ainda aquelas autorizativas, autoriza o Poder Executivo tratando do mesmo tema. E esse é um programa, então, tratando do mesmo tema, eu tenho que mudar o parecer pela prejudicabilidade. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a prejudicabilidade, peço a atenção aí no que diz respeito à mudança do voto pela prejudicabilidade. Vou pedir vênia ao plenário, ainda há mais 15 minutos, mas eu tenho que ir ao presidente, passar a presidência dos trabalhos ao deputado Luiz Paulo, continuar a quórum para a deliberação, e a gente tem ainda os blocos e a pauta, se Vossa Excelência puder presidir a sessão, deputado Luiz Paulo. Poder eu posso, mas o quórum cai, vai sair Vossa Excelência e o deputado Chico. Não, mas com 3, né? 3 não, continua. Tem que ser 4. Só fica 3. Então vamos votar os blocos? O Minca foi embora. Vamos votar os blocos. Então vamos votar os blocos. Algum deputado quer fazer a inversão de pauta para cantar algum projeto de Presidente, só uma questão de ordem. Deputado... eu não sei, eu fiz uma pilha de destaque, mas não sei como é que eu apresento, porque até agora os dois projetos que estão em plenário não saíram os substitutivos. São os projetos da Polícia Militar, né? Porque sem a gente saber como é que eu destaco, eu não sei o que vai ser aprovado, o que vai ser rejeitado. Verdade. Era um dos temas que eu queria conversar com o presidente. Então, vai lá. Mas posso, de forma que abrir uma discussão muito rápida com Vossa Excelência, aproveitando as representações da polícia que estão aqui, o meu sentido aqui, a minha indicação é de, naquele projeto da votação temporária, rejeitar as emendas. Porque... vamos discutir esse primeiro. Vossa Excelência tem alguma emenda nesse projeto? Essa tem uma questão de fundo, senhor presidente. Porque o projeto original do Corpo Bombeiro colocou que a temporalidade era, no máximo, 3 anos. 1 ano por renovável por mais 2. Este projeto veio com 9, que é, no meu entendimento, um excesso temporal. Então, essa é uma questão. E a outra diz respeito a fazer uma alternância entre as contratações temporárias e o chamamento dos concursados, um por um. Essas 2 emendas, evidentemente, eu vou destacá-las e incluir algo que ele esqueceu, seguramente. Uma das maiores perdas que nós temos é da sonegação. Então, tem que incluir ali para o temporário o trabalho nas barreiras fiscais também. Porque não são programas do governo. Barreira fiscal precisa de gente... Tá? O que Vossa Excelência propõe na emenda, alterando o tempo, é de 9 para quantos anos? É de 9 para quantos anos? Eu não propus anos, eu simplesmente deixei valer a relação que está na lei geral, que já é do Corpo Bombeiro da Polícia Militar, que foi aprovada essa casa anos atrás, que são 3 anos. Mas renováveis? Não. As renovações todas em 3 anos. Eu, nas discussões, até com a própria elementos da PM, sem ser com caráter formal, né, de caráter informal, esse prazo poderia, no máximo, se estender por um governo, né? Se estender por um governo 2 mais 2. Não. 9 é um tempo exagerado. Passa por
Com 9 anos passa para 2 governos e mais 1 ano de um terceiro. Então vamos chegar num consenso aqui de tempo e eu já faço o relatório. Tá bom. O que Vossas Excelências sugerem aí de tempo adequado para a gente absorver por emenda? Bem, importante, vou acatar a emenda da barreira fiscal e também essa questão temporária de diminuir os 9 anos, que de fato considera excessivo. Aí modula. Eu só modula. Então tá bom, fechado. Então acho que a discussão mais forte nessa questão temporária é essa. Existem outras questões, dizendo que, falando de porte de arma, qual o sentido disso? Porque o porte continua mantido, o militar da reserva não deixa de ser militar, isso não existe. Acho que a discussão central é essa aí, de fato, a possibilidade de atuação nos programas e a modulação do tempo. Mas, presidente, marcando minha posição política, no plenário, não, perfeito, eu vou destacar o 50 to 50. Chama um temporário, chama um concursado, até porque nós somos defensores do concurso público. Vossa Excelência também, quando falando nós, Vossa Excelência também. Então tá certo, mas de qualquer forma eu vou fazer o acordo para liberar o substitutivo, modulando o tempo e admitindo a participação nos demais programas. Tá? Passando para o outro, que é o outro projeto que está em pauta, que é o o 028. A grande discussão aqui é as categorias, né, os anexos e tal. E aí, passar a palavra à Vossa Excelência para fazer uma explanação aí das emendas que apresentou, para a gente poder chegar em consenso. Eu tento ver dos dois lados. Esse é o mais difícil. Por quê? Quando eu altero um anexo com emenda, eu tenho que dar compensação. Aí eu compenso da onde? Sim. Se eu crio um coronel, eu compenso tirando dos tenentes. Né? E, evidentemente, não sou eu que fiz isso, outros fizeram. A própria CCJ já modificou um dos anexos. Né? E o anexo, evidentemente, não admite subemenda, ou pode ou não pode. Então, é de difícil contorno. O senhor assistiu aqui às representações dos fisioterapeutas, dos farmacêuticos, enfim, de diversas outras categorias. E também o secretário reafirmando de que um general não pode comandar uma dúzia de soldados. Né? Seria uma inversão dos postos. Então, esse é um tema polêmico. E quase todas as emendas diz respeito à modificação de anexo. Isso, Vossa Excelência, teria que conversar mesmo, porque que é possível. Eu fico satisfeito aqui com a presença da Major Emanuele e da Coronel Paula, que é coronel médica da Polícia Militar e está na liderança comigo. E há um trabalho muito grande dessas representações aí, dessas categorias, principalmente essas 3, com alguns deputados da Casa, e eu percebo que há uma tendência aqui de, numa discussão em que pese o encaminhamento eventual da liderança do governo para a manutenção do texto original, de prevalecer emendas que certamente serão destacadas por N deputados, que pode criar uma divergência, ao meu ver, desnecessária. Então, não liberei o substitutivo ainda, mas há uma tendência forte, até pressupondo aqui uma derrota que teremos, de pelo menos incorporar essas 3 categorias na área de saúde da polícia. Eu colocaria em adendo, senhor presidente, o seguinte: imagine que o comando da Polícia Militar não queira essa emenda. Aí o governador vai vetar, e vetando, cai o anexo. Aquela categoria deixa de existir dentro da Polícia Militar. Por isso que é difícil essa questão do anexo, porque não admite veto. É tipo, tudo ou nada. Eu tenho um acordo real ou não tenho. Olhando o outro lado da questão. Porque tem muitas coisas que a gente combina aqui, o governador veta, a gente pode derrubar o veto ou não, mas... Pedir a Major Emanuele para encaminhar isso, pelo menos nas próximas meia hora, que aí eu libero o texto do primeiro projeto, e daqui a meia hora libero o segundo, para que não tenha muita divergência. Claro, cada um pode pontuar, fazer o destaque necessário, fazer travar ali
a discussão ideológica ou conceitual que bem entender, mas não há muito discussão e me deixa muita vontade também para encaminhar o voto pela liderança e eu considero que seja um projeto importante. Então, no que diz respeito ao temporário, está resolvido e a gente vai modular o texto agora em relação a esse dos coronéis. Sem afetar também o que foi apresentado, eventualmente permitindo as demais carreiras, mas sem afetar o que foi apresentado, só acrescendo, não tirando. Tá? Bem, feito isso, vou pedir autorização ao colegiado para votar em bloco os demais projetos. Pedir autorização para votação em bloco. Senhores que aceitam a votação em bloco, permaneçam como estão. Aprovada a votação em bloco, passemos à votação em bloco. Aqueles deputados que queiram fazer destaque o voto em separado de alguns projetos ou pedir vista, fiquem à vontade. Tratam-se dos blocos de inconstitucionalidade, que vai do 43 ao 54, a anexação, que vai do 55 ao 58, sendo certo que o 57 foi retirado pelo relator. E a prejudicabilidade, que é do bloco que vai do 59 ao 61. Portanto, em discussão. Presidente. Para discutir, deputada Érica. Chamando a atenção aqui que do 43, que eu tenho um voto separado pela constitucionalidade, e o 56. Também voto separado pela constitucionalidade. Qual? O 43? E o 56. Então vamos votar o bloco e eu retiro o 43 e 56 e a gente discute separado, tá? 43 e 56. Então, votando em bloco, excetuados os 43 e os 56, a pedido da deputada Érica. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovados os relatórios originais. Anuncio o projeto 43 da pauta. Trata-se do projeto de lei 4180 de 24, de autoria da deputada Carla Machado, que dispõe sobre a proibição da exposição de alimentos e bebidas com alto teor de açúcar em caixas preferenciais e locais próximos, em mercados e estabelecimentos congêneres no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O meu parecer é pela inconstitucionalidade. E há um voto em separado pela constitucionalidade da deputada Érica. Quer discutir, deputada Érica? Sim, presidente, rapidamente. Eu só vou sustentar o voto que, de fato, considero que, por mais que seja um defensor, quanto mais aqui, da nossa capacidade de legislar em matéria consumerista, inclusive assim determina a Constituição Federal, nos permitindo legislar de forma concorrente, eu considero que isso é uma afronta à livre iniciativa, a gente dizer onde o produto não deve ser exposto quando é um produto lícito. Quando é um produto que tem as suas implicações ou as suas limitações de comercialização, vá lá, mas é um produto lícito, embora entenda que sejam produtos prejudiciais à saúde e tudo mais. Mas eu considero que é um exagero na capacidade legislativa nossa de entrar nessa seara. Por isso que voto pela constitucionalidade, eventualmente sendo até favorável à matéria, mas inconstitucional não é. Assim, na minha visão. Mas permito, e é importante o exercício, que permite ir a plenário, Vossa Excelência votando o voto em separado, que certamente não vai prevalecer uma maioria, vai permitir que o projeto vá a plenário. E aí, se Vossa Excelência puder sustentar o voto, eu mantenho o meu pela constitucionalidade, pela inconstitucionalidade, Vossa Excelência pela constitucionalidade. E ainda que seja vencido, o projeto vai a plenário. Pode ser? Pode ser. Então, há sobre a mesa um voto divergente pela constitucionalidade da deputada Érica. Vou colocar o projeto em votação. Já estão contabilizados o meu voto e o da deputada Érica. Como vota a deputada Luiz Paulo? Presidente, eu acho que a defesa do consumidor diz respeito, e estou me lembrando aqui no projeto da deputada Lucinha, quando você mistura os produtos para enganar o consumidor, né? Você mistura, bota um, bota outro, o mais barato que você está comprando tem uma qualidade muito ruim em relação ao outro. Mas em relação às taxas de açúcar, tem razão Vossa Excelência, porque eu ando pelas ruas, está cheio de casa de biscoito. Então vamos fechar as casas de biscoito? Não é fechar. E a porta da casa de biscoito tem todos aqueles biscoitos de chocolate com aqueles cremes, injeção de glicose na veia, exposto a preços convidativos. Você compra a R$1,50 e etc. Então não faz sentido, eu acompanho a Vossa Excelência no voto pela inconstitucionalidade.
Deputada Sara, como vota? Acompanho Vossa Excelência também. Hoje em dia, né, Luiz Paulo, ainda tem aquela lei que ainda vem escrito, assim, alto teor de açúcar. Hoje em dia a gente tem uma legislação falando muito sobre isso, e por achar realmente que não tem, assim, não é da nossa parte, eu acho que dizer onde vai estar o produto ali, por isso eu vou acompanhar também. Vossa Excelência. O deputado Luiz Paulo votou com a divergência, não? Não. Votei com Vossa Excelência. Então, proclamo o resultado. Por 3 votos a 1, ganhou o meu parecer pela inconstitucionalidade, mas com o voto registrado da divergência apresentado pela deputada Érica, com que faz com que o projeto siga a plenário. Ok, deputada Érica? Okay. Então, o projeto vai a plenário. Então, voto anuncio. Eu só chamo os trabalhos à ordem, rapidamente, para dizer que cometi um erro quando cantei os demais. O 60 e o 61 estavam retirados do bloco, tá? Só pedir à secretaria aí que observe. O último projeto, que é o que a deputada Érica pede o voto separado, é um projeto de relatoria do deputado Luiz Paulo, que é de autoria da deputada Dani Balbi. Portanto, anuncio 56 da pauta. Projeto de lei 2672 de 23, de autoria da deputada Dani Balbi, que declara o presente a Iemanjá, em Sepetiba, patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Parecer do deputado Luiz Paulo é pela anexação. Por quê, senhor presidente? Tem um projeto meu com o deputado Valdec que cria o dia de Iemanjá. Iemanjá é a entidade do nosso candomblé e da nossa umbanda, ampla, geral e restrita. Não pode ter Iemanjá de Sepetiba, Iemanjá de Cordovil, Iemanjá do Engenho de Dentro. Não, é uma Iemanjá só. Então, parecer pela anexação. Há um voto em separado da deputada Érica, pela constitucionalidade. Encerrada a discussão, em votação, como vota o voto em separado da deputada Érica já computado, o voto do deputado Luiz Paulo, relator da matéria, também já computado, como vota a deputada Sara? Acompanho o Luiz Paulo. Eu também acompanho o relator por 3 votos a 1. Gostaria que a deputada Sara acompanhasse a Iemanjá. Então, proclamo o resultado por 3 votos a 1. Para poder ir em qualquer lugar. Prevaleceu o voto do relator. Não havendo mais itens na pauta e quase transcorrendo o tempo regimental, agradeço a presença de todos e convoco para a próxima reunião na próxima quarta-feira. Fiquem com Deus. Declaro encerrada a sessão, com o compromisso de divulgar o primeiro parecer dentro de alguns instantes e o segundo na sequência do outro projeto da Polícia Militar. Muito obrigado. Fiquem com Deus.